Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre exame físico, a parte 2. O que envolve a parte 2? Vai ser a parte do exame cardiológico e do exame abdominal, tá? Que vai incluir vários órgãos. Então, vou retomar a anatomia com vocês, principalmente do cardiovascular, porque vai ser bastante importante para a gente conseguir entender o exame físico. Então, o que vocês já sabem sobre o coração? Né? Então, o coração, ele bombeia sangue para as células, né, os tecidos do nosso corpo, para receber oxigênio e nutrientes. Então, isso parte do coração. Então, o coração vai mandar esse sangue oxigenado, né, para todos esses tecidos. E o coração, ele fica, então, no mediastino, entre o externo, né, que é o osso que a gente tem aqui na frente do coração, e a coluna vertebral. E fica em cima, digamos assim, do diafragma e perto a linha mediana da cavidade torácica. Apesar de que o coração não fica bem no centro, né? Porque grande parte dele está voltado para a sua esquerda. E por isso vocês vão ver que na hora de fazer a ausculta cardíaca, nós vamos focar também um pouquinho na parte esquerda, tá? Tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 9 de largura e 6 centímetros de espessura. Então é o tamanho, a gente fala, da mão fechada, né, de cada pessoa. Na mulher pesa em média 250 gramas e o homem 300 gramas o coração. Então, 2/3 da massa do coração, eles ficam mais para a linha da esquerda da mediana no corpo. Então, aqui está o externo, né? Não está aparecendo, mas é o osso que fica aqui na frente. Deixa eu baixar aqui. E a maior parte do coração vai ficar, então, virado um pouquinho para a esquerda. E não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, mas tem as costelas, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. O que é importante saber da costela? Porque a ausculta cardíaca, ela vai acontecer também aqui no quinto espaço intercostal. O que é isso? No quinto espaço entre as costelas. Então, a gente vai contando os espaços até chegar aqui no quinto, onde está a flechinha aqui, para conseguir fazer a ausculta no quinto espaço. E também a gente ausculta no segundo espaço intercostal dos dois lados. O ápice, né, pontiagudo, que é essa parte aqui do coração, ele é formado pelo ventrículo esquerdo, certo? Fica direcionado mais aqui para frente e para baixo, do lado esquerdo. Então, quando a gente consegue visualizar esse coração batendo, né? Tem pessoas que são bem magras, a gente consegue ver isso. A gente percebe que é a parte esquerda, né, do ventrículo esquerdo do coração que está batendo. E quais são as membranas da parede do coração? Eu sei que vocês já tiveram aula de morfo, mas é importante a gente relembrar. Então, nós temos o pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio. O que significa cada um? O pericárdio é essa membrana que vai envolver todo o coração e vai proteger ele do contato, né, com outros órgãos que tem dentro ali do mediastino. O epicárdio já é uma camada transparente bem fininha, que fica em volta do coração. O miocárdio é o próprio músculo do coração, né, corresponde a 95% dele, que tem essa função de bombear o sangue. E o endocárdio é a camada interna do coração, tá? Compõe também as válvulas, grandes vasos. É um revestimento de dentro do coração que vai evitar o atrito, né, do sangue diretamente ali com o miocárdio. Então tem essa membrana. E quais são as camadas que tem dentro do coração? Então, basicamente, vamos partir desse desenho que é mais simples. O sangue, ele chega aqui no átrio direito, certo, do coração, e vai para o ventrículo direito, é mandado o sangue para o pulmão para pegar oxigênio, e depois do pulmão retorna para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, o qual manda daí o sangue com oxigênio para o corpo, certo? Então, esse é o caminho que o sangue faz de chegada e saída do coração, passando pelo pulmão. Então, átrio direito e ventrículo direito, aqui em azul, porque é um sangue sem oxigênio, ou pobre em oxigênio, e o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, que são ricos em oxigênio. Aqui a gente já avança um pouquinho mais em relação às válvulas que existem, ou válvulas, certo? Então, fazer o caminho do sangue. Então, o sangue chega pela veia cava inferior, que vai vir aqui, e pela veia cava superior. Então, tá vendo que tem um buraquinho aqui da superior e um buraquinho aqui da inferior? É aqui que chega o sangue no átrio direito sem oxigênio. Aí, para ir para o ventrículo direito,
passa pela válvula tricúspide, que é essa válvula aqui. O que essa válvula faz? Ela abre e fecha, né, para evitar que o sangue retorne do ventrículo direito para o átrio, por exemplo. Então, o sangue vem pelo átrio direito, passa pela válvula tricúspide e vem para o ventrículo direito. A partir daqui, através do tronco pulmonar, vai o sangue para os pulmões, no caso aqui, né, digamos, direito e pulmão esquerdo. E depois que é oxigenado no pulmão, retorna pelas veias pulmonares, veia pulmonar superior e veia pulmonar inferior. Tem dos dois lados essas veias também, tá? E essas veias, elas vão cair aqui no átrio esquerdo, aqui tem 2 buraquinhos, e aqui desse outro lado vai ter mais 2. Do átrio esquerdo vai passar pela válvula mitral e cair o sangue no ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, então, vai para a aorta, e a aorta distribui sangue, né, para a cabeça e pescoço, e para o restante do corpo, né, até que vem a aorta descendente aqui embaixo. Passa por trás do coração, tá? Não é por dentro. Então, é esse caminho que faz. Então, além da válvula tricúspide e a válvula mitral, que fica entre átrios e ventrículos, ainda a gente tem a válvula do tronco pulmonar, porque é o que vai mandar do ventrículo direito para o pulmão, e nós temos a válvula aórtica, ou válvula da aorta, que manda o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, certo? Então, é importante que vocês saibam onde fica a válvula tricúspide, a mitral, e onde que fica a válvula pulmonar e a aórtica, tá? Porque quando a gente for auscultar o coração, são esses sons que a gente vai procurar, porque quando essas válvulas se fecham e abrem, elas fazem barulho, tá? E é aí que a gente escuta aquele tum-tá do nosso coração. Qual câmera dessas é a mais espessa, mais forte ou mais musculosa, né? Será que é o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo ou o ventrículo esquerdo? Então, pelo trabalho, né, que o coração faz, cada câmera vai ter uma espessura diferente. Então, o ventrículo esquerdo é o que faz a maior força, porque é ele que vai mandar o sangue do coração para o restante do corpo. Então, ele precisa exercer maior pressão. Por isso, a camada da pele, né, a camada ali do miocárdio do ventrículo esquerdo tem que ser mais forte, mais espessa, porque ela faz mais força. É igual um músculo. Quanto mais força você faz, mais musculoso fica. E do coração a mesma coisa. Onde ele fizer mais força, vai ficar mais musculoso, certo? Então, é isso que acontece. Os átrios, eles vão mandar sangue para o ventrículo, e ele faz isso com facilidade, porque vai de cima para baixo, então meio que já é natural. Então tem uma baixa pressão, então o átrio não é tão espesso. Os ventrículos precisam fazer mais força. Tanto o ventrículo que vai mandar o sangue para o pulmão, porque vai ter que subir aquele sangue, quanto o que vai mandar sangue para o corpo. Então por isso eles já são mais espessos do que os átrios. E entre os dois ventrículos, o esquerdo é mais espesso pela força que ele faz, tá? Então, aqui, átrio direito, ó, passa sangue para o ventrículo direito fácil e o átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo fácil também. Dá para ver aqui, ó, a espessura, ó, é bem fininha essa camada de músculo que tem em volta aqui do átrio. E olha a camada de músculo que tem em volta do ventrículo. É grande do direito, mas o esquerdo é muito mais. Então, se cair na prova, né, qual que é a câmara mais espessa é do ventrículo esquerdo pela força que ele exerce. E como que o sangue segue o fluxo sem voltar ao espaço anterior? Então, como que do ventrículo, a hora que ele é jorrado, ele não volta para o átrio? Né? É porque existem essas válvulas. E essas válvulas, elas se contraem, empurram o sangue para frente e não deixam voltar para o coração. Então, elas se abrem e fecham, né, de acordo com a pressão que elas exercem. Então, isso garante que o sangue faça um fluxo unidirecional. Então, o fluxo vai do átrio direito para o ventrículo direito, vai para o pulmão, volta para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo e vai para o corpo, certo? Então, nós temos dois tipos de válvulas, né? As atrioventriculares, que o próprio nome já diz, que é entre o átrio e ventrículo, que são a tricúspide, né, do lado direito, e a bicúspide, que fica do lado esquerdo, que são essas aqui. Elas são bem lindas, inclusive. Eu sou bem apaixonada por elas. Então, aqui é do lado direito, se chama tricúspide, entre átrio e ventrículo. E do lado esquerdo, entre átrio e ventrículo, se chama bicúspide. Já vou mostrar o porquê. Uma é tri e outra é bi. Aqui. Então, aqui é uma, aqui é outra, tá? Qual é a bicúspide e qual é a tricúspide? É só ver quantas divisões ela tem. Essa daqui tem 2 lados, então essa é a bicúspide. E essa que tem 3 lados
tricúspide, tá? É por esse significado, né, que tem esse nome. Qual fica do lado direito, qual fica do lado esquerdo? Então, a tricúspide é do lado direito e a bicúspide do lado esquerdo. E daí nós temos as valvas semilunares, que a gente chama, que são as outras duas. A valva do tronco pulmonar, né, que ajuda lá a fechar quando manda sangue para o pulmão, que é do ventrículo direito para o pulmão, e a válvula da aorta, que é do ventrículo esquerdo para a parte ascendente da aorta. O que é ascendente? É a subida. Essas são as semilunares, tá? Então tem esses nomes assim que acabam às vezes confundindo um pouquinho, mas é importante saber as atrioventriculares e quais são as semilunares. Mais um desenho para a gente entender. Veia cava superior, que traz o sangue sem oxigênio, e a veia cava inferior, que também traz o sangue sem oxigênio, aqui no átrio direito. Passa pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. Através da válvula pulmonar, manda sangue para os pulmões. Os sangues retornam aqui, né, pelas veias pulmonares, vai para o átrio esquerdo, passa pela válvula mitral, vem para o ventrículo esquerdo e passa pela válvula aórtica, que vai mandar o sangue para a aorta, tanto, né, cabeça e pescoço, e passa por trás do coração e desce para mandar para os órgãos que ficam na parte inferior do corpo. Então, válvula pulmonar, válvula aórtica. Então, essas duas são as semilunares. E essas duas entre átrio e ventrículo se chamam atrioventriculares. Ok, então, a partir disso, a gente tem a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, qual lado do coração é responsável pela sistêmica e qual lado do coração é responsável pela pulmonar? Sistêmica é a circulação do corpo e pulmonar é a circulação que vai para o pulmão. Então, como eu já expliquei para vocês, o sangue chega pelo lado direito e manda sangue para o pulmão. Então, o lado direito é responsável pela circulação pulmonar. E o lado esquerdo do coração é responsável pela circulação sistêmica, né? Que significa que é de todo o corpo. Então, isso foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui está o coração, átrio, ventrículo, o sangue vai lá para os pulmões. Nos pulmões temos os capilares, né, que são as pequenas veias e artérias, que fazem essa troca, né, de sangue pobre em oxigênio por um rico, depois retorna, vem aqui para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, que vai mandar daí o sangue através da aorta para a grande circulação, tá? Ou pela circulação sistêmica. Então, isso que a gente chama, essa é a pequena circulação, que é entre o pulmão, e essa é a grande circulação, que é entre todo o corpo. Além disso, nós temos a circulação das coronárias, que é a rede de vasos sanguíneos que mandam sangue para o coração, porque não é só o tecido do estômago, da pele, enfim, que precisa funcionar. O coração, para ele funcionar, ele também precisa receber oxigênio e também precisa de nutrientes. E as veias, né, e artérias que levam esse sangue para o miocárdio se chama coronária. Quando tem infarto, são essas coronárias que entopem, né, digamos assim, e uma parte do coração, então, fica sem bater, por isso que tem aquela dor, né, a dor do infarto que a gente fala. Então, é isso que acontece. Então, as coronárias também recebem esse sangue, né, oxigenado. E como que o coração bate? Então, existe todo um complexo estimulante do coração. Ele bate devido a uma atividade elétrica, rítmica, né, que é no ritmo correto, e é intrínseca, então é dentro dele mesmo que surgem os seus batimentos. E tem fibras musculares cardíacas que são especializadas, que elas mesmas ditam o ritmo do coração e elas mesmas fazem o coração bater.
Voltando, gente, tive que dar uma pausa. Então, o coração, ele bate sozinho e tem as fibras que fazem isso por ele, ok? Que eu vou mostrar aqui. Então, o início da batida do coração começa aqui nesse nó, ou nó do sino atrial. Por que atrial? Porque fica no átrio direito. Esse nó sinoatrial, ele começa com o estímulo, manda o estímulo para o nó átrio-ventricular, porque fica entre o átrio e entre o ventrículo. Disso desce pelo feixe de His e sobe pelas fibras de Purkinje. Sobe não, eles são espalhados pelas fibras de Purkinje, que daí fazem o coração bater. É como se fosse uma eletricidade, tá? Que liga aqui, manda estímulo para cá, desce pelo feixe de His e vai pelas fibras de Purkinje, e aí o músculo ele se contrai. Então é isso que acontece para o coração conseguir bater. E quando ele bate, nós temos a sístole e a diástole, que é o que a gente ouve quando a gente verifica a pressão arterial. A sístole, então, ela acontece quando os ventrículos, eles contraem, tá? Então, como que o coração trabalha? O lado direito contrai, depois o esquerdo? Não. Os átrios contraem juntos e os ventrículos contraem juntos. Então, a sístole é quando a contração dos ventrículos, e por isso ela é mais forte, porque o ventrículo é maior. E a diástole é quando o ventrículo relaxa, ou os átrios se contraem, tá? Porque eles sempre trabalham ao contrário. Então, quando a gente verifica a pressão arterial, a gente verifica, por exemplo, deu 120 por 80. 120 é a pressão da contração dos ventrículos e o 80 é a hora que esse ventrículo relaxa, então é a contração dos átrios. Por isso tem a sístole e a diástole. E como então que a gente faz a anamnese do sistema cardíaco? Então, uma das principais coisas perguntar se o paciente sente dor, né, no coração ou no peito. Pergunta qual que é essa dor, em que lugar que ela acontece, se ela tem irradiação para algum dos braços, de 0 a 10, qual que é a duração dessa dor e qual que é o sintoma. É tipo uma queimada, é pontada, né? Então tem que perguntar isso. O que alivia e o que piora essa dor no coração ou no peito. Se o paciente apresenta náusea, vômito e sudorese, né? Um estado de dor, por exemplo, vai levar o paciente a apresentar mais sudorese e a ter náusea e vômito. Então, não é que o coração, sei lá, acaba prejudicando o estômago, mas ele influencia sim. E o paciente pode ter esses sintomas. Verificar também os batimentos cardíacos, né? Por isso que ele está presente como sinais vitais. Então, verificar o ritmo e se ele está... a frequência cardíaca mesmo, quantas vezes ele bate em um minuto. Se o paciente tem edema, porque um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, o coração não vai bater direito, tende a acumular mais líquidos, ou no pulmão ou no restante do corpo. Depende de onde que é a insuficiência cardíaca dele, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Se já fez alguma cirurgia cardíaca antes, se fuma, bebe, práticas de exercício físico, alimentares, verificar a obesidade, e também história familiar, né, de algum problema cardíaco. Então é isso que a gente pergunta. E o exame físico, ele é composto pela inspeção, que é observar, palpação, que é o palpar, e auscultar, que é por meio do estetoscópio. Quais são os principais aspectos da inspeção? É o ictus cordis. O que é ictus cordis? É quando o coração, a gente consegue visualizar o batimento do coração simplesmente pelo fato de olhar para o tórax do paciente. Em mulher vai ser mais difícil por causa da mama, mas em homem que for magro a gente consegue algumas vezes visualizar o ictus cordis, tá? Que é esse batimento que vai ter aqui. Mas se a gente não visualizar, tudo bem também, isso daí não é um problema, tá? É só algum caso que às vezes visualiza e às vezes não. Então, o ictus cordis, a gente consegue ver, ou o levantamento do precórdio. O precórdio é essa região, né, esse local aqui do lado esquerdo, perto aqui do apêndice tifoide, e se ele estiver levantando, né, a gente consegue verificar isso. Palpação é a mesma coisa, então a gente pode colocar a mão espalmada, assim, aberta, sobre o tórax do paciente, para ver se a gente sente o ictus cordis, né, batendo. E também palpar outras regiões do tórax, para ver se a gente sente algum frêmito. Então, a gente vai perceber esse frêmito caso o paciente tenha um sopro, por exemplo, que daí vai fazer, né, uma movimentação extra, digamos assim. E durante a ausculta a gente vai verificar o ritmo, então tem corações que batem, né, ritmicamente, e tem outros que batem, para um pouco, bate, para um pouco.
ou a batida não é compassada. Então, a gente percebe que tem uma certa arritmia. Verifica também a frequência, que pode ser tanto feito pelo pulso, mas como a gente está escutando o coração, aproveita e conta a frequência cardíaca durante 1 minuto. Ausculta as bulhas cardíacas, que eu vou explicar para vocês o que é, e se tem a presença, né, de algum sopro ou de algum som que não é normal. Então, em qual local a gente tem que posicionar o estetoscópio para fazer essa ausculta cardíaca? Então, aqui está o externo, lembra que é o manúbrio, aqui é o corpo do externo e o apêndice xifoide. E aqui nós temos as costelas, certo? Então, como que a gente faz? A gente tem que contar os espaços intercostais. Então, entre as costelas, a gente conta 1 espaço, 2 espaços. Então, no segundo espaço intercostal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente coloca o estetoscópio para fazer a ausculta. Então, aqui a gente está verificando o foco aórtico. Então, a gente vai ouvir a válvula aórtica se fechar. Enquanto aqui a gente vai escutar a válvula pulmonar se fechar, certo? Então, do lado direito do corpo do paciente é o foco aórtico e do lado esquerdo o foco pulmonar. Então, primeiro coloca do lado direito, faz a ausculta, a gente vai ouvir um som de tum-tá, tum-tá, depois coloca do esquerdo. Depois que fez esses 2 focos, a gente continua contando os espaços intercostais. Então, foi 1, 2, 3, 4. Então, no 5º espaço intercostal, nós vamos posicionar logo do lado aqui do externo, do lado esquerdo, para escutar o foco tricúspide, né, que é a válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a válvula mitral, que fica entre o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, certo? Então, a ausculta cardíaca, ela é basicamente isso. São 4 focos. Segundo espaço intercostal, lado direito e esquerdo, e 5º espaço intercostal, logo do lado do externo, e depois aqui na linha hemiclavicular. O que é hemiclavicular? No meio da clavícula. A clavícula é esse osso aqui, então na metade a gente desce e faz a ausculta aqui no 5º espaço intercostal. E nisso a gente tem que ouvir 2 bulhas, né, para pacientes normais, que não são atletas e nem idosos, porque daí idosos, até atletas ou alguém que tenha alguma disfunção cardíaca pode ter alguma alteração. Então, as comuns são a bulha cardíaca B1 e a bulha cardíaca B2. Então, a bulha cardíaca B1, ela é as válvulas atrioventriculares, a hora que elas se fecham, tá? Que é a tricúspide e a mitral. A mitral, gente, eu não falei, mas também se chama bicúspide, tá? Que às vezes eu trago um nome, às vezes outro. E a hora que eu vi o segundo som, que é o B2, são as válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica. Existe também a bulha cardíaca B3 e a B4, né, que tem um som mais baixo, mais fraco, e vão ser escutadas em pacientes que têm alguma alteração cardíaca. Mas por enquanto, né, como a gente está aprendendo, vamos focar na B1 e na B2. E como eu já comentei com vocês, qualquer falha no ritmo, né, do coração, desse batimento, a gente chama de arritmia. Então, focos de ausculta. Então, o que a gente vai ouvir? Tum-tá, tum-tá. Esse é o som do coração. O que é o tum? O tum é a hora que a tricúspide e a válvula mitral, elas se fecham. Aí faz o primeiro barulho, tum, que é o barulho mais forte. E o tá é quando o foco aórtico, né, e o pulmonar, eles também se fecham, que está mandando sangue para o pulmão e para o corpo, que faz o barulho tá. Então, são esses 2 sons que a gente tem que ouvir. Esse aqui é o bulha B1 e essa bulha é a B2, certo? Então, apesar de ter esses nomes, é bem fácil de identificar. Quem tiver estetoscópio em casa, aproveita, né, pega alguém da família para escutar esses 2 barulhos e entender, ó, então esse som que eu estou ouvindo do tum é tricúspide mitral, então é a hora que o sangue está passando do átrio para o ventrículo. E o tá é quando está indo para o pulmão e para o resto do corpo. Certo? Espero que tenha ficado claro. Além disso, né, tem o volume desse batimento. Então, o certo é que as bulhas cardíacas sejam normofonéticas, ou seja, estejam com volume normal, porque elas podem estar com volume aumentado, né? Então você percebe que está muito mais forte aquele tum-tá, ou então está hipofonética, quando encontra-se bem menor, é até difícil de escutar, certo? Geralmente, como que a gente escreve no prontuário do paciente? A ausculta cardíaca, né? Aí você escreve assim, bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas. Isso é o esperado, é o normal de um coração. Mas pode ser bulhas cardíacas arrítmicas e normofonéticas, ou bulhas cardíacas normofonéticas, rítmicas mais hipofonética ou hiperfonética,
né? Então, vocês precisam saber, sim, essas terminologias, que elas são bem importantes. E quando a gente até vai ler um relatório médico, vem dessa forma, tá? Vou fazer uma pausa aqui para a gente começar a abdominal. Pronto, voltei. Bom, em relação à avaliação abdominal. Então, no abdômen nós temos vários órgãos, tá? E a gente tem que ter noção de qual lugar a gente está olhando, palpando, auscultando, para a gente saber o que está acontecendo de alteração ali. Então, nós podemos dividir o abdômen em diversas regiões e de duas formas. A forma que a gente costuma utilizar para fazer o exame físico é dividir o abdômen em quatro. Então, tem o quadrante superior direito, porque está na parte de cima, do lado direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Dessa forma, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir fazer ausculta, palpação, percussão. Mas para descrever, digamos, um relatório, se você encontra alteração em algum desses lugares, é legal saber essas 9 divisões do abdômen, que é hipocôndrio direito, que é essa parte superior, e tem o esquerdo, flanco direito, flanco esquerdo, que é aqui na região média do abdômen, ou fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda, que fica perto do osso do quadril. E a região epigástrica, tá por causa do estômago, mesogástrico e hipogástrico. Então, se você encontra uma ferida, uma incisão cirúrgica em algum lugar do abdômen, em vez de colocar quadrante